Vou ler Marcos 8:4. E seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Sabemos que essa passagem fala sobre a segunda multiplicação de pães e peixes realizada por Jesus. Os discípulos estavam lá quando foi realizado a primeira multiplicação que Jesus fez para aquela multidão. E eles ali perguntaram nesse versículo: de onde poderá alguém satisfazer aquela multidão ali naquele deserto? Eles não sabiam quem poderia realizar. Eles estiveram ali vendo a primeira e não sabiam quem poderia lhe dar de comer. Assim somos nós muitas vezes. Assim nos comportamos, pois sabemos que Jesus realiza milagre em nós, realiza milagre em nossa volta. Sabemos de todos os milagres que Jesus realiza ao longe, ao perto, em todos os lugares. E mesmo assim, nos esmorecemos, que é tornar-se sem ânimo, sem força, ficarmos enfraquecidos na fé. Esmorecer os planos de Deus, deixar de ter vontade de fazê-los, desanimar. Aí temos que vir à nossa memória o que Deus disse a Josué, lá em Josué 1:9, ser forte e corajoso, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que andes, Jesus veio para transformar água em vinho, para fortalecer a nossa fé, pois sabemos que a fé é o fundamento de todas as coisas. Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede, como diz lá em João 6:35. Jesus é o nosso pão da vida. Ele nos toca, nós tocamos, que vemos, que ouvimos, que aprendemos, que vivemos, como os milagres. Jesus tocou, curou. Jesus foi tocado, curou. Jesus deu vista aos cegos. Jesus fez ouvir o mudo e o surdo. Fez falar. E Jesus deu de beber e de comer. E nos ensinou através dos ensinamentos do Pai, pois Deus fez também no deserto, sustentando aquele povo com água e pão, maná vindo do céu. E o Pai que vive enviou Jesus, o pão vivo, o pão da vida que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Jesus não nos dispensara antes dar água para nós bebermos, nos dá alimento, Ele nos dá ânimo e força para recebermos o nosso milagre. Ele veio para ser o pastor de ovelha para aquela multidão. Então, Ele vem nos dando força e ânimo para nós continuarmos orando, intercedendo, jejuando e clamando, pois Jesus está no deserto. Ele está nas tempestades, Ele está nas bonanças trazendo milagre. Então vamos ter fé que Jesus fará o impossível em nossas vidas. De 7 pães e alguns peixes, Jesus fez o milagre e comeram e se fartaram 4.000 homens para
Fora as mulheres e as crianças, sobraram 7 cestos cheios. Jesus dá para nos fartarmos e sobram para ajudar. Como diz o versículo, Deus nos dá coisas maiores e melhores do que pedimos. Jesus fará esse impossível também em nossas vidas, como fez o primeiro milagre da multiplicação. Jesus também realizou o segundo milagre da multiplicação. E milagres foram multiplicados até os dias de hoje, pois Jesus continua fazendo. Vamos crer e confiar, pois Jesus continua presente no meio de nós a realizar milagres. Tome posse do seu milagre. E que muitos também receberão seu milagre através da oração, através da intercessão de muitos que estão dobrando seus joelhos, elevando as suas vozes, pedindo cura, transformação e milagres, pedindo providência, livramento para muitas vidas, para uma multidão. E Deus vai nos ouvir lá do céu, atenderá o nosso clamor. Continuamos constantemente a orar e pedir, insistir, e Deus ouvirá do céu e sarará a nossa terra e trará um milagre tão desejado, um milagre maior, um milagre melhor, pois o Senhor já sonhou conosco e Ele sabe o que tem de bom e de melhor para cada um de nós. Amém. Vou ler Marcos 6, 39 e 40. Jesus lhe ordenou que todos se reclinassem em grupos e reclinaram-se em grupo de 100 e 50. E vou ler também Marcos 8, 2 e 3. Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Aqui, nessa passagem bíblica, eu aprendi com Jesus, com essas duas passagens das multiplicações, a primeira e a segunda multiplicação de Jesus. O povo estava ali se alimentando da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, mas para receberem um milagre, tinham que se reclinar, se estar em jejum, pois era um milagre para uma multidão e teriam que estar reunidos em um só propósito para que Jesus pudesse estar no meio deles, para que pudesse realizar um milagre para aquela multidão. E Jesus não dispensaria ninguém antes de dar a água, o pão da vida, para que houvesse a transformação, a libertação e cura. E Jesus também daria livramento, a providência, um ânimo, a força para que continuasse sem desfalecer pelo caminho no deserto, como diz lá em Marcos 8 e 3, né? Que está escrito que se Jesus mandasse eles em jejum para suas casas, eles desfaleceriam no caminho, e alguns desses vieram de longe, e Deus ia dar ânimo para que eles pudessem continuar a caminhada. Esta é a mensagem de hoje. Medite dia e noite na palavra, continue constantemente orando, intercedendo, pedindo força e ânimo, pois Jesus está no meio de nós, dando providência e milagre em nossas vidas, pois Jesus é o milagre, é o pão vivo. Jesus é o dono do milagre. Tenhamos fé, creiamos no Deus vivo que vive e recebemos o milagre através das tuas mãos. Jesus é o único que pode nos dar um milagre. Então continuamos pedindo, abrindo nossos corações de joelhos a orar, a interceder pelo povo que necessita de uma oração, que necessita de um milagre. Nós também queremos tomar posse do nosso milagre em nossas vidas. Amém.